Princípio número 5: o poder da execução. A execução é a carruagem do gênio. William Blake. Faça o que eu faço. Como disse Henry Ford, você não pode construir uma reputação em cima daquilo que ainda vai fazer. Líderes têm QI alto. Um líder prova o seu valor por meio dos resultados que produz. Líderes de sucesso quase sempre têm QI alto. Não me refiro ao quociente de inteligência, medido pelo teste Stanford-Binet. Refiro-me ao que chamo de quociente de implementação. Não basta ter boas ideias, você deve ser capaz de implementá-las. Deb queria ser uma líder em vendas. Ela entendia a importância do aprimoramento profissional e estava determinada a ler os melhores livros disponíveis sobre o assunto. Tirava de 1 a 2 horas todos os dias para estudar. Antes de se sentir bem com sua disciplina, ela estava perplexa com a falta de resultados nas vendas. O problema? Ela não passava o restante do dia implementando o que havia aprendido. Ela fazia o que era mais agradável, ler o material, não o que era mais produtivo. Intenção sem ação é sonhar acordado. As pessoas que agem como líderes unem suas crenças ao seu comportamento. Elas obtêm resultados. Peter Schultz, ex-presidente da Porsche, disse certa vez a uma plateia da qual eu fazia parte: uma má decisão bem implementada é melhor do que uma decisão brilhante que não foi bem implementada. Uma professora com QI alto. Sheila é uma professora de arte em um centro recreativo em Highlands Ranch, no Colorado. Sua aula de escultura em argila tem duração de 1 hora, mas ela costuma deixar os alunos ficarem por mais meia hora, tempo pelo qual ela não é remunerada. Sua liderança é influência positiva, então Sheila é uma líder exemplar, uma grande encorajadora tanto dos seus alunos quanto dos pais deles. Ela ensina a esculpir e esmaltar objetos feitos de argila. Mas pode começar uma aula típica com os alunos tocando tambores de índios americanos, depois contar uma história que ensina uma importante lição de vida retirada da cultura ancestral do oeste dos Estados Unidos. Durante a aula, Sheila aproveita todas as oportunidades para ensinar e não apenas arte. Ela explica a importância de trabalhar em equipe e diz aos seus alunos que cada criança é única e que não há nada de mal em ser diferente. Seu poder de influenciar positivamente vem da atenção e cuidado que ela presta às habilidades de cada aluno e à disposição para trabalhar com cada um individualmente. Ela traz seus próprios livros, vídeos e revistas para ajudar as crianças em seus projetos particulares e desenvolver seus talentos específicos. Quando os pais chegam para buscar os filhos, ela discute com eles o progresso da criança. Sheila percebeu que um garotinho tinha problemas com as suas habilidades espaciais, algo que identificara no próprio filho há algum tempo. Depois de discutir o assunto com os pais do garoto, ela lhes indicou um médico. Outro menino criou, em argila, a representação de uma cena esquimó. Sheila cortou uma tira de um casaco de pele que tinha em casa e levou para a aula, a fim de que o aluno pudesse fazer cobertores para os esquimós. Sei por experiência própria que Sheila é uma excelente líder, pois meus filhos Jack e Hunter são seus alunos. E graças a ela, ambos estão se interessando por arte e Hunter tem cobertores no seu quarto de esquimós. Visionar. Uso esse termo para definir o que fazem as pessoas que são bem-sucedidas como líderes. Visionar. Visão é um substantivo. Visionar é um verbo que descreve a habilidade de alguém para concretizar uma visão. Líderes visionários são aqueles que possuem uma visão ampla do futuro e são capazes de articular essa percepção com eloquência a fim de inspirar seus subordinados. Para mim, a diferença entre visão e visionar é similar à diferença entre a criatividade e inovação. A maioria das pessoas é bastante criativa. Deixe-me dar um exemplo. Quantas vezes você já viu um anúncio ou estava fazendo compras e percebeu um produto novo no qual tinha pensado anos antes? Em outras palavras, você é criativo. Todos nós somos capazes de ter novas ideias. A inovação, por outro lado, é a capacidade de implementar essas ideias.
A pessoa ou a empresa que pegou a mesma ideia que você teve e depois projetou, fabricou e distribuiu o produto foi inovadora. As barreiras à execução. Estas são algumas coisas que impedem as pessoas de tomarem atitudes ousadas e colocarem suas ideias em prática. Paralisia por análise. Algumas vezes, analisamos um problema exaustivamente em vez de tomar uma atitude para solucioná-lo. Sim, tomar uma atitude sem as devidas considerações é arriscado e até mesmo perigoso. Mas o mesmo risco existe quando você estuda demais uma situação em vez de fazer algo a respeito. Se você estiver com receio de não ter todas as informações necessárias, pergunte-se: essa informação adicional irá me ajudar a acertar o momento e tomar uma atitude ou a melhorar a qualidade das ações? Um gerente que conheço procura encorajar a liderança com L minúsculo. Ele diz aos funcionários: se um cliente apresentar um problema, uma preocupação ou uma reclamação, lide com isso imediatamente. Não piore a situação indo atrás de mim para que eu decida o que fazer. Depois que estiver satisfeito o cliente, me diga o que fez. Se eu puder pensar uma maneira de fazer melhor numa próxima vez, vou lhe ensinar. Em todo caso, você nunca vai se dar mal por tomar a iniciativa de resolver problemas. Medo do fracasso. É verdade que, quando você age, pode fracassar. Também é verdade que, se não agir, nunca vai fracassar. Mas é claro, também jamais alcançará alguma coisa significativa. Por mais informações que você consiga coletar, o sucesso nunca será garantido. O fato é que as pessoas que agem como líderes fracassam com mais frequência do que as outras. Por quê? Porque elas tentam mais e assumem mais riscos. Fracassar lutando por uma causa importante é o preço que os líderes pagam pelo sucesso. Confundir falar com tomar atitude. Discutir um problema ou uma oportunidade não quer dizer implementar. Não aumenta o seu QI. A discussão antecede a ação. Ao fim de cada reunião ou conversa, defina quem vai fazer o quê. Assegure-se de que cada um assumiu a responsabilidade por suas tarefas específicas. Determine prazos. Agende uma data e um horário para que todos prestem contas dos resultados ou para que se encontrem novamente a fim de discuti-los. Aceitar explicações como desculpas. Quando algo não dá resultado, sempre há uma explicação. Mas nunca aceite uma explicação como uma desculpa. Não consegui a informação que precisava ou o pacote chegou atrasado. São explicações razoáveis, mas não eximem a pessoa encarregada da tarefa de sua responsabilidade. Tanto o indivíduo quanto a empresa se enfraquece quando explicações são usadas como justificativas. Em vez de fazer isso, use explicações para entender o que aconteceu. Depois, procure aprender a lição que, no futuro, impedirá que aquilo se repita. Como aumentar o seu QI? Implementar uma ação é tanto uma questão de atitude quanto de habilidade. Acredito que as ideias a seguir poderão inspirá-lo a aumentar bastante o seu quociente de implementação. 1. Sonhe grande. Determine o que você quer alcançar. Pense no que precisará para conquistar seu objetivo mais ambicioso, em termos de tempo, conhecimento e apoio. Francis Ford Coppola diz: não trabalhe em nada menor do que uma escala épica. Pergunte-se: se pudermos transformar o sonho em realidade, com o que ela vai se parecer? 2. Planeje pequeno. Grandes planos podem ser arruinados por pequenos detalhes. Divida projetos complexos em tarefas menores. Uma maneira ótima de dar impulso ao trabalho é completar o máximo de pequenos itens o mais rápido possível. Você começará a notar um progresso visível em direção ao seu objetivo final. Para criar um plano eficaz, pergunte: o que precisa ser feito? Por que estamos fazendo isso? Quem são os responsáveis pelo cumprimento de cada tarefa? Quando as coisas irão acontecer? Complete as respostas com os detalhes necessários para criar um plano abrangente e prático. 3. Trabalhe em equipe. É aqui que sua habilidade interpessoal é posta à prova. Inspirar os outros a fazer mudanças positivas requer comunicação persuasiva e talento para lidar com as pessoas.
De quem você precisa em sua equipe? Que papel terá cada membro? Faça uma seleção baseada nas competências, não nas preferências pessoais. Caso não alcance seu resultado ideal, quais alternativas está disposto a aceitar? Responsabilize as pessoas pelos resultados, não pelo esforço. Elas podem parecer ocupadas e alcançar muito pouco, portanto, procure avaliar aquilo que você mais estima. 4. Continue se esforçando. Há noites em que executo uma peça perfeitamente. Então, na noite seguinte, toco ainda melhor. Jean-Pierre Rampal, flautista. As empresas estão frequentemente buscando práticas vencedoras na sua área de atuação. Elas selecionam as melhores técnicas e ideias do mercado e as implementam. Os indivíduos também fazem isso. O problema, contudo, é que, uma vez que uma ótima prática é adotada, a maioria das pessoas e empresas respira aliviada e volta ao trabalho como de costume. Elas param de buscar o aperfeiçoamento. Minha sugestão é fazer o máximo que puder naquilo que já está fazendo e continuar a procurar práticas ainda melhores. A prática bem-sucedida de hoje é a moda descartada do ano que vem. 5. Seja audacioso. A Companhia de Fuzileiros Navais ensina que é melhor fazer qualquer coisa do que não fazer nada. Se você ficar parado, estará na posição em que seu inimigo quer que seja. Se começar a se mexer, vai mudar as regras do jogo. General Peter Pace, Companhia dos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Se tiver um plano e os recursos de que precisa, implemente logo uma ação decisiva. Lembre-se de que o modo como você age influenciará, e muito, o entusiasmo e o comprometimento daqueles ao seu redor. Não haja somente uma vez. Continue agindo até ser bem-sucedido. Quando obtiver o sucesso, descobrirá que é capaz de conseguir o tipo de resultado sustentável que a maioria das pessoas somente sonha em alcançar. Encarando seus medos. Não deixe que o medo o impeça de tomar atitudes decisivas. Eu estava na Austrália para proferir uma série de palestras quando me deparei com uma oportunidade incomum: fazer um bungee jump em uma ponte a 45 metros de altura. Conversei com pessoas que já haviam feito aquilo e com os profissionais que controlavam a operação de bungee jump e que estavam orquestrando mais de 40 mil saltos sem morte ou ferimentos graves. Falei com o médico que me assegurou que saltar era seguro, então decidi pular. Eu me comprometi. No local do salto, eles haviam construído uma ponte 45 metros acima de uma pequena lagoa. Enquanto subia as escadas que levavam ao alto da ponte, descobri que o comprometimento intelectual com o salto diminui proporcionalmente à altura em que você se encontra. Quanto mais alto eu subia, mais começava a questionar o meu julgamento e bom senso. Quando cheguei no topo, o pavor havia tomado conta de mim. A lagoa parecia uma poça de lama e as pessoas pareciam formigas. Cannes, uma cidade a 35 quilômetros de distância, parecia muito mais próxima do que a água lá embaixo. Então lembrei que tinha lido a respeito de uma parte do cérebro que assume o controle quando estamos com medo, uma parte primitiva, com a qual não costumamos nos conectar na vida cotidiana. E pensei que, se eu quisesse mesmo pular, precisaria me apoiar naquela parte primitiva do cérebro, porque o meu cérebro lógico e racional estava me dizendo para dar o fora dali. Avisei ao pessoal de apoio que deviam me amarrar rapidamente para que eu saltasse logo, pois me dei conta de que estava prestes a voltar atrás. Eles enrolaram a corda em torno dos meus tornozelos várias vezes, prendendo-me à corda principal do bungee jump e me colocaram em pé na beirada da ponte, olhando para a queda de 45 metros. Os operadores do bungee jump avisaram que iriam fazer uma contagem regressiva começando em 5. Quando chegarmos a 1, você se joga para a lagoa, instruíram eles. Então, contaram até 1. 5, 4, 3, 2, 1. E eu, usando aquela parte primitiva do cérebro, saltei para o vazio. Eu fiz uma descoberta incrível. Pular não é nem um pouco assustador. A única parte assustadora é pensar em pular. Mergulhei 45 metros e o cabo do bungee jump me ricocheteou de volta por 38 metros. Foi o mais perto de voar que já cheguei.
Eu me senti sem peso. Depois de mancar o ioiô humano por 3 ou 4 vezes, finalmente parei pendurado na corda. Me baixaram até um bote, me desamarraram e aquele foi o fim da minha aventura. Essa experiência me lembrou de que a maioria das coisas que tememos não são tão assustadoras na hora em que finalmente as enfrentamos. Acredito que os líderes de verdade, uma vez que tenham coletado as informações necessárias e tomado uma decisão sobre determinada ação, recorrem à parte primitiva do cérebro que as impulsiona para frente, sem questionamento, discussão, intelectualização ou racionalização. A partir do momento em que se comprometem com uma ação, eles a levam a cabo, apesar da tremedeira ou do medo. A outra lição que aprendi era fazer bungee jump. A mulher que saltou depois de mim teve mais dificuldade para se jogar da ponte. Os operadores fizeram a contagem regressiva umas 8 ou 10 vezes. Eles precisaram de 10 minutos para fazê-la saltar. E quando ela finalmente se jogou, foi mais uma queda do que propriamente um salto. Depois que a desceram para o bote e a trouxeram para a margem, perguntei a ela o que a fez ir em frente. Ela disse que eles fizeram apenas 2 perguntas. A primeira: como você vai se sentir depois de pular? E a segunda: como vai se sentir se não pular? Da próxima vez que estiver diante de uma decisão importante e não tiver certeza do que fazer, pergunte-se: depois que obtiver sucesso ao enfrentar o desafio, como você se sentirá? E, se decidir não aceitar o desafio, como vai se sentir meses e anos depois, tendo deixado de realizar aquele salto? Liderança em ação. Não deixe que a resistência o detenha. Sempre que decidir promover mudanças, encontrará resistência, seja do seu companheiro, dos empregados, membros de comitê ou colegas de trabalho. Há sempre um vento contrário dificultando o caminho dos que seguem confiantes para frente. Apesar de ser importante ouvir o que os outros têm a dizer, às vezes você precisa simplesmente tomar uma decisão e ir em frente a despeito das objeções que encontrar. Dificilmente, todo mundo vai compartilhar o seu entusiasmo. Alguns vão resistir e reclamar, mas o sucesso dos seus esforços irá persuadi-los. E se você estiver errado, saberá mudar de curso. Seja audacioso. De que maneiras você está tentando fazer com que os seus esforços afetem positivamente os outros? Acha que determinado comportamento seria mais eficaz se agisse com mais audácia? Ok, você não quer parecer convencido ou arrogante. Mas os líderes que sabem o que querem e o que é importante para eles agem de maneira confiante. Em que áreas da sua vida você pode ser mais audacioso? Princípio número 6: o poder da generosidade. Se você realmente deseja ser feliz, aprenda a servir. Albert Schweitzer. A razão por que Charlie parou de doar. Charlie Jones é um dos maiores filantropos que conheço. A vida inteira, ele doou generosamente seu tempo e dinheiro. Então você pode imaginar minha surpresa quando ele anunciou a mim e aos demais amigos que não queria mais fazer doações. Sabíamos que havia algo mais naquela história. Ele começou a explicar: tudo que tenho, minha vida, meu potencial, meu tempo, foi dado a mim. Eu decidi passar o resto da vida devolvendo. Charlie não estava falando em devolver ao mundo o que havia tirado dele. Ele estava falando sobre fazer do mundo um lugar melhor, que é o que os grandes líderes fazem. Por que as pessoas se dão generosamente? Elas fazem isso porque 1. Dar nos ensina a ver além de nós mesmos. Dar acaba com a nossa preocupação egocêntrica, obsessão a respeito de como os outros nos veem. Lembra-nos de como somos parte de uma comunidade e de que nosso umbigo não é o centro do universo. 2. Dar nos ensina a prestar um serviço maior ajudando os outros. Dar é uma arte e requer prática. Afinal, qual é o sentido de acumular reservas físicas e emocionais se você não as divide? 3. Dar faz do mundo um lugar melhor. O capitalismo pode ser uma grande força para o bem. Ter um espírito generoso é uma fonte ainda mais forte de bondade. Juntos, formam uma combinação poderosa. 4.
Dar faz com que nos sintamos bem. Não fazemos o bem porque nos sentimos bem. Nós nos sentimos bem porque fazemos o bem. Nunca é tarde demais. O que um fazendeiro aposentado vivendo em um asilo e uma idosa que sempre quis dar uma volta de Rolls Royce têm em comum? Ambos tiveram seus sonhos realizados graças aos esforços de um homem chamado Bob Havenstick. O fazendeiro tinha saudade de dirigir um trator. Então Bob localizou uma fazenda nas redondezas para onde o velho fazendeiro poderia ser levado a fim de realizar seu sonho. E ele arranjou um passeio pela cidade de Indianápolis para a idosa, ao estilo com que ela sempre havia sonhado, em um Rolls Royce alugado pela empresa de Bob. Bob deixou um cargo sênior numa grande empresa para dedicar a vida a ajudar homens e mulheres mais velhos a realizar seus sonhos. Ele encontrou uma maneira de ajudar idosos residentes em enfermarias, casas de repouso e asilos ao criar a organização não governamental Nunca é Tarde Demais. Com a visão de Bob aliada ao apoio de doadores e voluntários, 5 anos depois da sua criação, a Nunca é Tarde Demais já era capaz de realizar de 15 a 20 desejos por mês. Eis o que Bob disse sobre a organização. O fundamental é estabelecer conexões, criar uma rede de contatos no melhor sentido do termo, fazer os outros se sentirem melhor. Esse programa se propõe a pegar pessoas que se acham invisíveis e esquecidas, a mostrar a elas que nós nos importamos, simplesmente pelo fato de que estão vivas. Não se trata do que elas podem nos oferecer ou fazer por nós, mas de nos lembrarmos delas e as honrarmos por tudo o que já fizeram ou foram durante suas longas vidas. O que você pode dar? As pessoas que querem fazer uma diferença positiva no mundo ao seu redor geralmente desejam doar seu tempo, conhecimento, dinheiro e ou habilidades. O que transformou o sonho de Bob em realidade foi sua disposição para se doar generosamente. Ele deixou um cargo seguro numa empresa para fundar a Nunca é Tarde Demais, contando apenas com seu tempo e talento. Mas rapidamente atraiu outras pessoas que também queriam oferecer seu tempo, talento e apoio financeiro. Para muita gente, no entanto, dar é mais fácil do que aparenta. O jornal US Today recentemente publicou uma pesquisa na qual o público deveria completar a frase: Eu doaria mais, porém. Os resultados: 84% afirmaram duvidar de que sua doação seria bem utilizada. 80% disseram que não tinham tempo para participar por causa de compromissos profissionais. 79% disseram que não tinham dinheiro sobrando para dar. 70% disseram que as obrigações familiares consumiam todo o seu tempo fora do trabalho. Depois de ter lido as respostas acima, você reconhece sua própria razão para dar menos de si mesmo do que gostaria? Lembre-se de que há muitos meios de se dar. O modo fácil é doando dinheiro. Não é difícil encontrar uma instituição de caridade ou sem fins lucrativos que trabalhe eficientemente no sentido de fazer o bom uso dos fundos que arrecada. Se desconfia que a doação não será usada da melhor forma, pense em se envolver pessoalmente na organização para a qual está contribuindo, como uma maneira de fiscalizar o seu uso. Ou crie o seu próprio projeto. Convença seu chefe a ser o mantenedor. Muitas empresas investem dinheiro nisso e algumas liberam os profissionais para prestarem serviço comunitário. Se você não tem dinheiro sobrando para doar, pode doar o seu tempo, seu conhecimento ou suas habilidades. Liderar é servir. Robert Greenleaf, em Liderança Servidora, afirma acreditar que o propósito de toda liderança é servir. Ele escreveu esse livro em um tempo em que a liderança era comumente vista apenas como símbolo de sucesso e status. Para Greenleaf, a verdadeira liderança não se mede pelo que você alcançou, mas pelo que você doou. Sua obra mudou o modo como se vê a liderança, e sua mensagem se aplica a todos os que lideram, com ou sem cargo. Além da contribuição. A vida não é infinita. Temos horas limitadas no nosso dia. Todos precisamos escolher, sempre que possível, onde investiremos nossa energia. Em que causaremos um impacto maior?
A maioria dos líderes servidores em algum momento se pergunta: como posso contribuir? Muitos de nós fomos educados segundo a crença de que não basta ser apenas um consumidor dos recursos mundiais. Para chegarmos a um nível mais profundo de realização, precisamos também contribuir. Felizmente, deparamos com oportunidades desse tipo todos os dias. Mas os líderes mais eficientes percebem que a pergunta mais apropriada a se fazer é: como posso contribuir mais e melhor? Servir, não importa de que maneira, é admirável. E é importante que desejemos fazer isso. Mas podemos provocar um impacto maior se contribuirmos com nossas habilidades específicas e paixões, ou seja, dando aquilo que temos de melhor. A generosidade é um dom que se volta para você. Minha livraria favorita em Denver é a Terry Cove, em Cherry Creek. Há algum tempo, eu estava na fila do caixa com algumas compras. Na minha frente estavam vários meninos do subúrbio fazendo um passeio escolar pela livraria como parte de um projeto de verão. Para encorajá-los a ler, a loja deu a cada um dos alunos um vale-presente a ser usado na compra de livros. Achei uma grande ideia. A garotinha à minha frente se aproximou do caixa com 3 livros que ela esperava comprar com seu vale-presente. Eu podia sentir seu nervosismo. A atendente do caixa calculou o preço total, só que o vale-presente da menina não chegava nem perto do valor dos 3 livros que ela queria. Rapidamente, a garotinha decidiu deixar os livros de lado. Na segunda totalização, os 2 volumes que restavam ainda eram caros demais. Nesse momento, as pessoas atrás de mim estavam se perguntando por que a fila não andava. Até mesmo a simpática e disposta atendente estava ficando um tanto impaciente. Pior, parecia que a garotinha estava prestes a desistir da compra de qualquer livro. Agindo por impulso, procurei depressa nos bolsos por uma nota de US$ 5. Com isso dá para ela comprar os 2 livros? Perguntei. Os US$ 5 cobriam a diferença e ainda sobravam alguns centavos. A garotinha olhou tímida para cima e murmurou: Obrigada. A mulher atrás de mim estendeu os braços e me deu um abraço apertado. Você restituiu minha fé na natureza humana, disse ela entusiasmada. Não resolvi contar essa história para mostrar como sou um cara legal. Na verdade, me envergonho das oportunidades que tive de ser generoso, mas que não vi ou não aproveitei. Conto essa história porque percebi mais tarde que aqueles foram os meus US$ 5 mais bem gastos naquele mês. Não dei o dinheiro à garotinha por causa da minha necessidade de reconhecimento. Simplesmente dei o dinheiro a fim de ajudar alguém que se beneficiaria com a posse e a leitura de bons livros. O caso me lembra de que não há como dar sem nos sentirmos positivamente afetados. Esse é o segredo da generosidade. Quando você faz do mundo um lugar melhor para os outros, faz do mundo um lugar melhor para si mesmo. Nesses 20 e tantos anos que trabalho com formação de líderes, observei que ser útil a alguém pode ser o aspecto mais desvalorizado da liderança. Normalmente, quando pensamos em liderança, nos referimos a empenho, eficiência e resultados. Mas esses aspectos fundamentais brilham com toda a sua força quando coexistem com a generosidade, o serviço e a contribuição. Juntos, eles ajudam a evocar o que há de melhor e mais elevado em cada um de nós. Liderança em ação. Pratique a generosidade sem esperar pelo reconhecimento. A verdadeira generosidade é a contribuição, e não o que se recebe em troca. Embora os líderes geralmente recebam reconhecimento por seus serviços, esse não é o objetivo de se servir. Encontre o modo de contribuir com um colega ou um cliente anonimamente. Às vezes, servir anonimamente é uma ótima maneira de aprender como ir além de uma simples doação. Determine como você pode contribuir mais e melhor. Poucos de nós podem se dar ao luxo de fazer apenas aquelas atividades que temos talento ou somente a que gostaríamos de fazer. Mas isso não deveria nos impedir de contribuir melhor com nosso tempo, nosso conhecimento e nossa habilidade. Como você pode contribuir melhor para os outros? Contribuir como uma família. Ao assumir um projeto com seus familiares,
Os membros da família podem não só passar um tempo agradável juntos, como também trabalhar no sentido de ajudar os outros. Toda a comunidade tem um hospital, uma escola, um asilo. O dinheiro desses lugares é geralmente limitado e voluntários são sempre bem-vindos. Procure na vizinhança por pessoas ou organizações que precisem da sua ajuda.